Abra a tua Bíblia no Salmo 91. Nós já estamos mais de um mês no Salmo 91. Salmo 91, versos 14 ao 16. Salmo 91, versos 14 ao 16. Eu quero falar com vocês sobre promessas. Promessas do Salmo 96. Aliás, Salmo 91. Deus é bom a todo momento. Salmo 91, verso 14 ao verso 16. Diz assim a minha tradução, aqui também você pode acompanhar, mas eu vou ler essa tradução aqui da minha Bíblia também. Deus diz, quem está dizendo? Deus. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nós estamos já, como eu disse, há mais de um mês falando sobre o Salmo 91, que é um salmo de proteção, que é um salmo que nos inspira muito. E quem escreveu este salmo foi Moisés, não é? E um homem que passou extremas aflições, viveu momentos de muita paz, viveu uma riqueza estrondosa do Egito, em todo aquele poderio do Egito, e depois viveu uma pobreza desértica, e depois viveu uma paz, um consolo na terra de Midian, e depois um chamado poderoso, alguém que foi pressionado, não da sua forma, mas na forma de Deus em responder esse chamado. Moisés então enfrentou o maior exército da terra até então, para que cumprisse a vontade de Deus. Um homem que foi considerado a resposta da oração de pessoas para uma geração. A resposta de oração para pessoas que estavam aflitas e estavam pedindo a libertação para Deus. Quando Moisés escreve este salmo, ele sabe o que ele está escrevendo, porque ele sabe que ele conhece a Deus. E aí, meu irmão, existe uma mudança radical no Salmo 91, nos versos 14 ao 16. Presta bem atenção. Uma mudança radical. Porque dos versos 1 até o verso 13, é o salmista falando. Ele olha para Deus, ele aconselha pessoas, ele diz, aquele que habita, não é aquele que visita de vez em quando não, Deus. Não é aquele que visita Deus só quando está precisando, não. Ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra potente, vai poder descansar. Ele está falando sobre uma proteção. E ele começa a descrever ali sobre os livramentos que essa pessoa tem. Agora, do verso 14 ao verso 16, é Deus que está olhando para ele. É Deus que está dizendo para ele. Deus fala para o salmista, fazendo comentários acerca dele. Deus está fazendo promessas para esse salmista. E eu separei aqui 6 pontos rapidamente, que eu quero passar para vocês. A primeira promessa desses 3 versos está no verso 14, que diz assim, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Então tem 2 observações aqui. A primeira, se apegar a Deus com amor. E a segunda, conhecer o seu nome. Conhecer o nome de Deus. Preste atenção aqui, porque uma coisa é consequência da outra. As pessoas sempre gostam de ouvir histórias de triunfo, né? Eu e você, meu irmão, olha, escutar histórias de triunfo é inspiração para a gente. Eu mesmo sou um amante de filmes,
não sou muito de séries, mas eu gosto de filmes clássicos, eu gosto de personagens, porque me lembram pessoas. Eu gosto muito da história do Rocky Balboa, né, da vida real dele, lá do Sylvester Stallone, e também da história do Rocky Balboa. Eu gosto muito ali do personagem que ele criou. Por quê? Porque é um filme de superação, uma série de filmes de superação e também de romance. E eu acho muito importante você ter pessoas a quem se espelhar, porque eu olho aquele filme e eu lembro do meu pai de criação. O jeito dele, a forma, as filosofias e coisas desse tipo. Então, nós precisamos de histórias de triunfo. Nós precisamos, nós gostamos de ouvir histórias, gostamos de fazer partes de histórias de triunfo. Quando você diz, eu estava lá naquele dia, eu estava lá naquela hora. Eu achei interessante uma vez, uma mulher que procurou um pastor, e isso me marcou, o que essa mulher disse e o que esse pastor vivenciou com ela. Porque ela procurou o pastor titular da igreja, e ela dizia que queria deixar aquela igreja, que ela não queria mais membrar ali. E o pastor olhou para ela e falou, mas aconteceu algum problema com alguém? Alguém maltratou você? Né? Alguém fez algum mal para você específico? E ela respondeu que não. Não, ninguém fez nada para mim, pastor. Simplesmente não aconteceu nada disso. E ela disse então que ela queria uma igreja que empolgasse ela. Eu quero uma igreja que me empolgue. E essa igreja que não me empolga. E ela falou, por que não te empolga essa igreja? E ela disse, essa igreja aqui não tem uma história para eu me orgulhar dela. Vocês pregam Bíblia, vocês falam realmente de Bíblia, mas não tem uma história de triunfo, de alguma coisa assim, assado, para eu me orgulhar dela. Aí o pastor perguntou, você não conhece a história então dessa igreja? E ela disse que não. O pastor ali, ele começou a contar a história da igreja para aquela mulher, que durou 2 horas. Falou das colunas da igreja, está vendo aquela pessoa ali? Aquela pessoa uma vez, aquele homem, aquela mulher, essa igreja aqui, assim, assado, quando eu cheguei aqui, já estava assim, isso. E quando ele terminou de contar a história, as situações, ele disse que no rosto dessa mulher as lágrimas estavam escorrendo do rosto dela. E no final ela respondeu algo para ele que me marcou. Ela disse bem assim, pastor, ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Você não vai amar a Deus se você não conhece a Deus. Porque ninguém ama estranho. Você só ama as pessoas que você se relaciona. Então quando você conhece a Deus, você ama a Deus. E Ele está prometendo, por você que o ama, a salvo. A salvo de tantas enrascadas, a salvo de tantos perigos, salvo de tantas ameaças, a salvo de tantas amarguras, a salvo de tantas armadilhas. Eu lembro uma vez que eu estava voltando, acho que ano retrasado, da comunidade terapêutica lá de Mandirituba, e geralmente na BR, caminhonete eu ando 80, 100 por hora, voltando à noite de lá, o carro, a caminhonete cheia de gente. E de repente passei do pedágio, escutei um barulho, não dei muita moral. Quando eu chego no viaduto do Sabará aqui, que eu vou entrar, eu escuto um rum, 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 rum bem forte. Quando eu estaciono a caminhonete, são 5 parafusos. 3 haviam quebrados e 2 estavam na ponta. A roda da caminhonete estava girando assim, ó. E a gente dava risada da caminhonete, conversava, cantava e tudo mais. E eu olhei para aquele povo e eu pensei comigo, Deus colocou um anjo ali. Se você está numa curva daquela ali a 80 por hora, a roda de trás cai, o que vai acontecer? Capota e tudo mais. Então, Deus muitas vezes põe a gente a salvo, meus irmãos. E eu lembrei do Salmo 34, do verso 7, que diz assim, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos livramentos, meus irmãos, quantos livramentos nós já recebemos, não é verdade?
Segundo ponto que eu quero destacar aqui como promessa de Deus. Está no verso 15, na parte A, que diz assim: e me invocará, ele me invocará, e eu lhe responderei. Que coisa maravilhosa é Deus responder a nossa oração, né? Como é importante nós sermos ouvidos por pessoas. É tão triste quando há indiferença. É terrível quando você fala e alguém não escuta. Eu costumo dizer que a dor do desprezo é a pior do que dor física em muitas ocasiões. Não é verdade? Pois eu digo que o inferno é um lugar de lamento, onde Deus escolheu não ouvir. É um lugar de lamento onde ninguém escuta. Aqui você grita, alguém escuta. Aqui, como diz aqui em Curitiba, você fica rateando, as pessoas escutam. Alguém vai escutar. Mas no inferno ninguém escuta. É muito bom Deus ouvir a nossa oração. Oração não é para gente forte. Oração é para gente fraca. Oração é para pobre de espírito. Oxa, pastor, como assim? Jesus Cristo disse, segundo o relato, o testemunho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Uma outra tradução diz, né? Porque serão enriquecidos. Vamos corrigir algo teologicamente aqui que eu acho muito importante. Tem muita gente falando que a oração é poderosa. A oração, ela não é poderosa. Poderoso é quem responde a oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas poderoso é quem responde à oração. Um justo é quem é justificado, que é coberto pelo sangue de Cristo. Então o poder não está em mim que oro. Eu já vi gente falando bem assim, pastor, eu quero que você faça uma oração por mim, mas uma oração de poder. Eu falei, qual oração que não é de poder, se é crendo? Não, eu quero aquela oração de bate-pé. Aquela oração de grito, que rodopeia, que levanta um braço de um lado e outro assim, ó. Eu quero aquela oração, pastor, que fala gritando. Eu quero aquela oração que eu quero sentir. Isso não tem a ver com poder. Oração com poder é uma oração segundo a palavra de Deus e de um coração sincero. Não é? Então o poder não está em mim. O poder está naquele que responde à oração. Se você entende isso, então invoca a Deus. Apresenta a Ele a sua causa. Talvez você veja aqui hoje com uma batalha horrível na sua mente, mas apresenta a sua causa para Deus. E conheça a palavra de Deus para orar segundo a palavra. Por que orar segundo a palavra? Eu vou dar um exemplo para você prático. Um advogado, por exemplo, quando o advogado ele vai defender alguém, não é que ele está defendendo alguém, ele está defendendo a lei. A lei com a qual essa pessoa tem direito. E alguém está tentando ultrapassar. O advogado sempre defende a lei. Ele vai reivindicar a lei. Os decretos de Deus são leis. Você pode invocar a Ele, como Ele diz aqui. Você pode ser, às vezes, nas causas mais impossíveis. Pode ser no fundo de um poço, como estava Jeremias. Pode ser na barriga de um peixe, quando parecia tudo perdido, como estava Jonas. Já parou para pensar? Se peixe não cheira bem por fora, imagine dentro. E 3 dias é algo incrível. O atordoamento daquele homem, só por Deus, meu irmão. Mas aquele homem orou na situação mais agoniante, mais difícil. Você pode ler a oração dele no livro de Jonas. Você pode orar a Deus diante de um mar, de uma situação que é impossível. Você pode orar a Deus em frente a uma cova. Quantas vezes eu estive
em frente covas, pessoas que médicos haviam desenganado. E Deus usa pessoas, pode usar médicos para remover pedras, pode usar profetas para invocar a vida de Deus, mas é o poder de Deus, o fôlego de vida dele, que vai renovar sempre alguém. A palavra de Deus desperta o seu poder. Quando você ora a palavra de Deus, o braço de Deus é movido, porque ele não vai contra a sua palavra. Então conheça a palavra de Deus e desperte o seu poder. Tem gente, por exemplo, que não tem alegria. Tem gente que já perdeu a alegria faz muito tempo. Mas você pode pedir alegria para Deus. Você pode pedir contentamento para Deus. Provérbios 17, 22 diz que a alegria do Senhor, ela é renovada em nós. Então você pode orar pedindo uma alegria renovada. Numa outra tradução diz que o coração alegre é um bom remédio. Como é que está a tua alegria? Pastor, a minha alegria está em perigo. A minha alegria está em sério risco. Faz muito tempo que eu não sou uma pessoa alegre. Eu era uma pessoa que eu era até repreendido muitas vezes, porque eu era até meio bobo de tão alegre que era. Hoje, pelo amor de Deus, eu pareço uma porta velha, sabe? Reinando para lá, raspando para cá, rabugento. Eu me sinto o Lineu da grande família, sempre tenso, sempre atento. Parece que eu sempre tenho um boleto para pagar amanhã. Parece que eu sempre estou com uma situação difícil. Meu irmão, tem promessa. Deus vai responder você. Eu li um livro uma vez, e quem é o autor desse livro, embora ele seja um holandês, no livro está escrito Irmão André. O nome dele é André, que escreveu esse livro. Olha só. E o nome desse livro é Contrabandista de Deus. Alguém aqui já leu esse livro, Contrabandista de Deus? Teve algumas pessoas. Eu li faz muitos anos. Contrabandista de Deus por quê? Porque ele contrabandeava para distribuir Bíblias em países comunistas. Aí você que apoia o comunismo, presta bem atenção no que eu estou falando. Vê se isso condiz com a tua fé. Aonde chega. Porque todo lugar que é aplicado o comunismo e está vivendo uma desgraça, fala, não, mas isso não é o socialismo, isso não é o comunismo. Não, é sim. Mas escute, e ele contrabandeava Bíblias para dentro. E eu achei curioso uma história, olha só, de pedir para Deus, e Deus respondeu a oração. Ele estava indo para Cracóvia, olha o nome. Se não me engano é na Polônia, né? Não sei se tem algum polonês, é na Polônia, né? Olha só, geograficamente estou bem. E achei um ali também que me ajudou nessa. E ele estava indo para Cracóvia, e ele estava com um Fusca. E o porta-mala do Fusca é na frente, né? É um capô ali. É na frente. E estava cheio de Bíblia aquilo dali. Então quando ele passa pela alfândega, pedem para ele parar. Estava cheio de carimbo o passaporte dele já. E ele sai do carro. E aí o soldado que está ali pede para ele o passaporte, vai até lá, conversa com outro homem, fala, você está indo para onde mesmo? Ele, Cracóvia, quase não sai. Tá bom, voltou, vieram os dois e falaram para ele, por favor, abra o capô do Fusca e abra os demais compartimentos do automóvel e saia do veículo. Naquela hora ele fez aquela oração Enéas. Eu achei interessante a oração dele. Senhor, eu já li que o Senhor deu vista ao cego. E nesse momento eu peço que o Senhor tire a visão daquele que enxerga. Aqueles homens olharam aquilo de lá, conversaram, fecharam a cara um para o outro, conversaram de novo, fecharam o capô. Para onde que você está indo mesmo? Cracóvia. Entre no carro, deram o carimbo e falou, vá rápido antes que apodreçam os tomates e verduras que você tem ali. E ele foi. Meu irmão, pode ser das formas mais estranhas, mas Deus responde a nossa oração. Confunde os inimigos. Confunde os inimigos. Não é verdade? Terceiro ponto que me chama a atenção aqui, está no verso 15, na parte B. Deus diz bem assim,
na sua angústia, eu estarei com você. Eu o livrarei e o glorificarei. Meu irmão, é muito importante entendermos algo primordial aqui. A fé, ela não ilude você, porque ela é viva na palavra de Deus. Deus é comprometido não é com o Carlos, Deus é comprometido com a palavra dele. Se eu estiver na palavra dele, ele é comprometido comigo. Deus não está comprometido se não for com a palavra dele. E se ele diz que ele vai passar comigo e com você na angústia, ele vai. Aliás, não dá para passar pela vida sem angústia, não é? Você conhece alguém que passou a vida toda e não teve angústia? Pergunta para algum torcedor do Coxa aí, se ele sabe o que é angústia. Pergunta um torcedor do Paraná Clube aí se não tem que orar para ressuscitar. Para o Atlético não adianta orar porque o mundo jaz no maligno. Vai orar pelo inimigo? Não dá. Meus irmãos, olha só, brincadeiras à parte, você não conhece ninguém, né, que não passou por angústia. Todos nós, seja criança, seja adulto, parece que você vai ficando mais velho. Quanto mais velho, parece que as angústias, elas são mais intensas. Mas a angústia passa. E como passa? Quando nós estamos passando angústia, parece que nós somos as maiores vítimas do universo. Quando nós estamos passando angústia, nós ficamos egoístas nas nossas dores, dentro das nossas tendas, revoltadas muitas vezes, achando que a nossa luta é a maior, que somos as pessoas mais injustiçadas do mundo. Como o apóstolo Paulo já registrou, que no mundo tem nossos irmãos passando por angústias, por aflições, muito piores inclusive do que a nossa. Agora, o que Deus está prometendo é que quando você passar por essa prova, esse vale de angústia, Ele vai estar com você. Ele vai te fortalecer, Ele vai aplumar você, Ele vai encorajar você, Ele vai consolar você, vai enxugar as suas lágrimas, vai trazer alento, vai trazer restauração para a sua vida. Louvado seja Deus! Quando Davi estava na caverna, ele estava passando por uma angústia terrível. Tanto é que ele escreveu o Salmo 51 e outros salmos também. Ele estava naquela caverna porque o seu filho Absalão havia já tomado. A primeira caverna ele estava sendo injustiçado, a segunda caverna ele também foi injustiçado. Uma reeducação. Ele estava sendo injustiçado, mas Deus estava ali na caverna com ele. Quando Davi estava arrependido e angustiado por ter cometido injustiça também, Deus estava ali com ele. E a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi é autor de 70 salmos que nós conhecemos aqui. E Davi era humano, porque pessoas boas também magoam pessoas boas. Gente boa, segundo o coração de Deus, também erra. E o Salmo 51 de Davi revela o nível da sua angústia. Porque pior do que você ser injustiçado por alguém é você ter cometido injustiça com alguém, sendo o coração de Deus. Davi estava arrasado, atribulado, deprimido. E ele diz que os seus ossos denunciam a sua dor, porque ele sente esta dor até nos seus ossos. Ele pede para Deus que o lave, porque ele se sente despedaçado como uma pessoa em decomposição, como um leproso. Ele pede para ser lavado com uma erva de isopo, que era uma erva que se lavava leprosos. E no meio dessa angústia, Deus prometeu estar com ele. Anime a sua alma. Amém? É uma promessa de Deus. Quarto ponto que me chama a atenção é a parte B do verso 15. Ele diz bem assim: livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja,
O que o texto está dizendo é que você vai passar pela angústia, e Ele vai passar com você, e Ele vai livrar você, e depois que Deus estiver com você e livrar você, Ele vai colocar você em um patamar mais alto, porque Ele provou o seu coração. Como diz em Deuteronômio, eu que enviei vocês, eu que permiti vocês nesse deserto, para provar e destacar para vocês o que está no coração de vocês. E depois Deus vai nos levar a experiências maiores, níveis maiores. Você vai sair dessa luta mais do que vencedor. É a promessa de Deus. Quando José, lá no Velho Testamento, ele estava na casa de um nobre chefe do maior exército da terra, da época, chamado Potifar. Ele foi provado, ele buscou o que era correto, mas ele foi parar em uma prisão. E durante 2 anos, ele foi esquecido ali. Já parou para pensar, longe do pai, longe da mãe, como escravo e depois como prisioneiro? Já parou para pensar a situação desse homem? Ele poderia ter cometido suicídio. Isso foi muito sufocante. 2 anos, essa angústia quis sufocar esse homem, mas Deus estava ali com ele. E mesmo naquela situação, ele não deixou a dor dominar as suas decisões. Ele amou, ele ajudou pessoas ali, ele foi usado por Deus ali. Meus irmãos, quando as portas se abriram daquela prisão, foi ele, com um coração perdoador, que foi o salvador do Egito e de toda a sua família, pois entendeu o plano maior. Governador do Egito, e tipifica Cristo. Eu acho interessante, como eu falei para você, de histórias de triunfo, e histórias verídicas também. Tem um filme verídico, o nome do filme é A Procura da Felicidade, de 2006. Will Smith, ele interpreta a vida real de Chris Gardner, um pai de família que fez investimentos que não deram certo. Seu filho ainda criança, sua esposa o abandonou. E com aquele filho pequeno, ele chega a morar em um abrigo, ele dorme na rua. Mas mostra um momento naquele filme que ele vai para uma igreja. E ele começa a buscar a Deus, chorando com aquela criança no colo. A igreja lotada, ninguém sabe o que está passando naquele coração. E no meio daquele louvor, ele com aquele filho no colo, as lágrimas escorriam no rosto dele. E ele fazia os propósitos com Deus, ele chorava, ele falava com Deus. Então, buscando a Deus angustiado, ele começa a aprender sobre bolsa de valores, aquela loucura que era. E aí ele triunfa de uma forma milionária, a ponto de sua história virar um filme de exemplo de superação, porque Deus honra a nossa fé. Ele está contigo nessa angústia, e se você permanecer com Ele, meu irmão, Ele te glorificará, isso é, Ele te exaltará. Ele colocará você numa posição de quem provou uma amizade com Ele. Ele é o centro das nossas vidas. Ele é. 5º ponto que eu quero destacar para você aqui, e está no verso 16, na parte A. Diz bem assim: vou saciá-lo com longevidade. Saciá-lo com longevidade. A ideia de saciar, ela é muito bonita, mas ela tem que ser bem interpretada, porque isso significa que eu e você temos sede de vida, sede de viver e sede de viver muito. Ninguém quer morrer jovem, não é? Ninguém quer morrer. Ah, pastor, eu conheço um rapaz que ele quer morrer jovem porque ele tem um princípio suicida. Não, meu irmão, você está enganado. O suicida, ele não quer tirar a vida. O suicida, ele quer matar a dor que está dentro dele. Aquela dor angustiante, aquela dor sufocante. E em uma impulsividade, ele comete o erro de matar a sua vida junto com aquela dor. Ninguém quer morrer cedo. Nós nascemos para viver. O livro de Eclesiastes, no último capítulo, é certamente uma peça fundamental
na literatura mundial sobre velhice. E ele diz que, olha que interessante que o salmista diz, né? Os pastores sempre tentando incentivar, os coaches tentando pegar uma brecha ali, pessoas sempre tentando estimular, e a Bíblia, meu irmão, ela é educadamente seca com a gente. Diz ali no Eclesiastes, no último capítulo, que a velhice é uma tempestade. Quando passa aquela tempestade, logo vem outra tempestade. Um aguaceiro, ventos. Ele diz que velhice também é como uma casa que está ruindo. Ei, meu irmão, parece a música do Chiru missioneiro, né? Fala corpo esgualepado. Diz que a velhice é como uma casa em ruínas, ou ruindo. Então tem esse ângulo também, porque a velhice, ela é a resposta de uma vida. Meu irmão aqui uma vez falou para mim, eu nunca mais esqueci, é que esse caminhão aqui andou muito tempo com o pneu murcho em estrada ruim. Por isso que está assim, né? E um outro falou bem assim para mim uma vez, nunca compre carro guarda-chuvinha, com placa guarda-chuvinha. Por que guarda-chuvinha? Porque a placa começa com J. Vem lá do norte do país, é muita estrada ruim e muito sol. Então entorta tudo e é um carro muito cheio de reparos. Sabedoria dos antigos. Mas nós estamos vivendo as sequelas, as respostas da nossa vida. Se você come muito doce durante a tua vida, o que acontece numa certa altura da tua vida? Além do teu fígado pesar muito, porque o açúcar e a massa vai pesar mais do que a gordura, para você ter uma ideia. Do que a gordura de animais, para você ter uma ideia. O que vai acontecer com o teu fígado? Começa a fumar para você ver, quer dizer, não comece a fumar. É que tem uns espertinhos aí que eles isolam pedaços de mensagem e começam a dizer, olha lá, ó. Esse dia eu vi um abuso de uma salva passando numa igreja e um pastor ofertou R$100 ali, porque aparecia a nota. E eles voltaram o vídeo e parecia que o pastor estava saqueando R$100 de dentro ali, guardando, querendo sujar a imagem. Aí os comentários embaixo, é um sem vergonha, é isso, esse povo, sei como é que tem gente ainda, esses covardes de internet, que esconde no meio da multidão. Mas olha só, existe o ângulo da velhice que ela é resposta para as nossas vidas. Então se uma pessoa fuma durante a vida, o que vai acontecer com o seu pulmão? Coisas sérias. Meu irmão, eu tenho um fogão lá em casa, fogão a lenha, porque ele já veio com a casa. E embora a casa é mais nova, bem mais nova, o rapaz de quem eu comprei a casa, ele pegou esse fogão da sua avó. Esse fogão tem quase 90 anos. É um fogão de ferro fundido. E ele traz as marcas. Por mais que eu melhorei ele, maquiei ele, pintei, reformei, lixei. Meu irmão, aquelas grades de um lado interno, já não tem mais. A chapa dele em cima tem um pedaço que está trincada. A boca dele eu tive que fazer uma gambiarra ali para poder encaixar, porque ela já não parava mais, de ferrugem uma parte. Mesmo eu pintando, tentando fazer, algumas coisas não dão mais reparo. Por quê? Aquele fogão a lenha, ele vai trazer ali as marcas do que ele passou de idade. Mas ele funciona. Ele funciona. Ele tem sinais de uso, mas ele funciona. Viu o casal que já tem 50 anos de casamento? Funciona. E a Bíblia fala muito em fadiga também nessa idade. Os olhos escurecendo, descontentamento. Então, o que é maravilhoso na teologia do Novo Testamento é Paulo diz bem assim, se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos uma mansão feita, não por mãos humanas, mas pelo Eterno. Deus está falando, não é de uma casa, por muito tempo você pensa assim, não, é uma casa de ouro, paredes de ouro, e blá, não. Ele está falando sobre o nosso corpo glorificado. Um corpo, meu irmão, que daí não vai estar esgualepado, como diz, né? Sequela de uma vida. Então nós encaramos a velhice por um legado que nós iremos deixar e por uma expectativa que nós temos de encontrar o nosso Criador.
E temos que estar pronto para isso. Coisas pesadas, às vezes, nós usamos um pouco de humor para poder ter uma linguagem de alcance. Uma vez eu ouvi falar que a nossa vida se resume aí em 4 animais. E não são os 4 animais aí da quadrangular. Aliás, 4 não, os animais da quadrangular, né? Enfim, são outros animais. A primeira etapa da vida de um homem é o gavião, que daí come qualquer coisa, voa, né? Corre para lá, corre para cá, brinca daqui, briga lá, é firme. Esse é o gavião, animado, veloz. Segunda etapa, segundo animal da vida é a águia. Fica mais seletivo, voa mais solitário, não come qualquer coisa mais, não vai mais para qualquer lugar, não é? Tem um olho mais cirúrgico, mais clínico. Terceiro animal é que você já passou já de uma idade, e aí é o pássaro condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá, esquecimento. Meu irmão, eu não estou com 90 anos, mas hoje eu estava no posto de gasolina, o cara pediu meu CPF e eu esqueci. Eu estou falando cada coisa também. Prega ontem, prega de manhã, faz estudo de tarde, ensaia louvor, canta louvor, prega de noite, atende depois. E amanhã, de manhã até de noite também, e dá aula, e atende, e vai para isso, e vai para consulta, e uma série de coisas o dia inteiro. Mas vai da mente de cada um. Condor aqui, condor ali, condor lá, esquecimento. E o último animal da vida de um homem é o javali. Eu já vali isso, eu já vali aquilo, eu já vali muito, eu já vali tanto. Agora não é você que vai, agora te levam. Mas eu não quero ir. Você vai, não importa. Aquilo que você preservou a vida toda, tem que examinar. Aquilo, não tem conversa. Você acha que é fácil para uma mulher fazer mamografia? Coloca aquele negócio lá, vem aquela prensa, aquela morsa ali. Eu nem quero falar de outros exames. Não é? Porque nós temos que encarar a vida com coragem. Não é verdade? Temos que encarar a vida por aqueles a quem nós amamos também. E a tese de Eclesiastes é que, embora a ciência tenha nos levado a uma vida mais longa nessa expectativa, a pergunta é: está melhorando a qualidade de vida? As pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, mas está melhorando a qualidade de vida? Porque não basta viver muito, é preciso viver bem. E o texto está dizendo que Deus sacia você e com vida longa. Deus atende essa sede que você tem de viver. E é bom viver bem. É bom viver bem, não é verdade? É bom chegar na tua casa, abrir uma geladeira, ter um flan para você comer e você não passar mal. Melhor do que o almoço de domingo com costela, aquele frango, é a janta de domingo, que é o resto daquela costela, aquela maionese e aquele capotado de frango que parece que foi uma fera que devorou aquilo ali. Como é bom. O último livro do doutor Billy Graham, o último livro que ele escreveu, Billy Graham estava com 80 e tantos anos já, né? E ele escreveu esse livro chamado De Volta para Casa. A primeira frase do livro já chamou minha atenção. A frase diz assim: a velhice não é para os fracos. O que é um velho? É um jovem que deu certo por algum motivo. Meu irmão, para mim, a velhice é uma honra, porque Deus sabe das verdades do meu coração, e eu admiro demais as pessoas que chegam à velhice. As cabeças brancas, já passaram por tanta coisa. Emprego que virou desemprego. Alguns perderam membros do corpo. Alguns, meu irmão, eu já atendi gente que veio da Segunda Guerra Mundial, me contou histórias da Segunda Guerra Mundial. Alguém que conversou com quem estava na Primeira Guerra Mundial. Tem um tio meu, faleceu já,
Quando eu o conheci, ele estava com 86 anos, tio Júlio, e ele foi para a Segunda Guerra, foi na Itália, foi um dos pracinhas, uns do quase 24 mil soldados brasileiros. Ele foi para lá, ele me contou algumas coisas, ele tinha espada da Primeira Guerra, e é maravilhoso você escutar de quem vivenciou. Eu já fiz visita para homens que, alguns já faleceram, né? Os que eu fiz visita faleceram já estavam de idade. Teve um que estava com 95 anos, e foi da Segunda Guerra, e ele gritava no leito, ele estava biruta, já batendo biela, do nada ele gritava, bomba! Imagina o efeito que não teve isso na vida dele. Um pracinha foi para a guerra com 20 anos, 18, 22 anos. O cara estava com 95 anos. Não é? As coisas que vivenciaram. Tem uma tia da Gleice que ela casou, o marido faleceu. Casou de novo, o marido faleceu. Estava com o terceiro, o cara se espertou e saiu fora. Porque o cara já estava meio estranho já. Ele já estava ficando meio estranho, já estava, entendeu? Imagine só enterrar pessoas que você ama, filhos. Então eu admiro demais pessoas aí, né, com história de vida. Eu ouvi a história de um pastor que ele foi visitar uma ovelha que estava já num leito de morte. Já tinha sido desenganado e tudo mais. E de início, o pastor chegou lá, e meu irmão, algumas perguntas não dá para você fazer, né, em alguns ambientes, em alguns lugares, mas todo mundo erra. Ele chega para esse irmão, que está na UTI, cheio de mangueira nos braços, no nariz, aquela condição, desenganado, ciente disso. Chega para o homem e pergunta para ele, daí, tudo bem? Irônico isso, né? Tudo bem? E aquele homem poderia ser um belo de um colérico, talvez, de um melancólico, às vezes ser seco na resposta, ou qualquer um irritado. Mas acima de tudo aquele homem era um cristão. E ele respondeu, vai tudo bem, pastor. A casa que eu moro está ruindo, desmoronando. Mas eu já estou de malas prontas para me mudar para a casa do Pai. Porque essa é a certeza do crente. Eu fiz visita para um homem uma vez, ele pediu oração. Depois eu estava no posto de saúde no Campo Comprido, aquele senhorzinho chegou lá com uma boina e tudo mais. A aparência dele não estava legal. E aí a filha dele, quando eu era pastor auxiliar, lá no Fazendinha, estou falando para você de 24 anos atrás, mais ou menos. E aí, a filha dele veio falar com a gente que o pai faleceu. Já estava com uns 80 e tantos anos, eu acho. Mas ela achou interessante que ela estava sonhando, o pai dela cristão, um homem da Assembleia de Deus, um exemplo de vida na criação dos filhos, um esforço, um homem de oração. E ela falou que ela teve um sonho, que veio um anjo, foi até o quarto do pai, até a cama do pai, e puxou ele pela mão, e ele subiu. Aí ela acordou, e mais do que depressa ela foi até o quarto do pai. E ela achou interessante o pai dormindo com uma mão assim. E o pai estava morto. E olha, meu irmão, foi um dos velórios, se dá para dizer assim, um dos velórios mais bonitos que foram celebrados. Pela atmosfera do ambiente e coisa e tal. Porque embora a pessoa possa estar passando por aflição, ainda assim, ela pode apacentar outras pessoas. Eu lembro da mãe da pastora Rosélia, o vó do pastor Rogério, da Adriele, e os três contaram para mim que ela já havia sido desenganada. A avó prometeu para ele, você quer um disco cristão ou você quer um guarda-chuva? E ele escolheu um disco cristão. Daí quando choveu falaram, agora coloca o disco na cabeça. Mas valeu a pena o investimento e a intercessão daquela senhora, porque ele se tornou um músico de Deus. Aquele disco serviu para inspiração na vida dele. Mas eles contam que eles foram visitar ela, e ela era responsável pela cantina da igreja. Naquela situação de leito de morte, falando fraquinho, ela disse bem assim, como é que está a escala das coxinhas? Está tudo certo, mãe. Está tudo ok, fique tranquila. Você já vai sair disso. Fique tranquila. Daí ela, eu saí disso? Olha o que ela falou. Eu estou vendo um anjo na porta. E eu sei que ele veio para me buscar hoje. Aí todo mundo chorou, orou com ela.
E naquele dia ela faleceu. Como isso apacenta o coração de pessoas, né? Pode ter uma saudade, mas tem um consolo, mesmo assim, de alguém que caminha com Deus. Essa é a certeza do crente. E uma pessoa de idade, ela vai ter que transmitir, vai ter que passar isso segundo a Bíblia. Ela vai ter que transmitir. Até a Bíblia fala mesmo, né? Timóteo aconselhando, aconselho que as mulheres de idade não sejam mexeriqueiras, mas sejam exemplos de conduta. E ali dá mais detalhes. Olha só, mexeriqueira, interessante essa tradução, né? Só tem para cá essa tradução, mexerica. Se alguém chupa uma mexerica, você sabe por onde essa pessoa passar, o que aconteceu. Por causa do cheiro da mexerica, né? Por isso vem a palavra mexeriqueira. Sexto ponto para eu finalizar com vocês. O que ele diz ali no final: e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, isso nos livra do desespero. É uma ligação que traz paz pelo que ainda vai vir. A esperança nos consola, a esperança nos apacenta. Essa salvação aqui não é só a salvação do agora, porque se você creu no Senhor Jesus, você já está salvo. Primeiro, nós já fomos salvos com respeito à justificação. Segundo, nós estamos sendo salvos com respeito à santificação. Estamos sendo tratados, educados nisso. Terceiro, nós seremos salvos com respeito à glorificação. Deixa eu explicar um pouco melhor. Se você aceitou Jesus, se você creu, nós fomos salvos na justificação. Nós somos salvos da condenação do pecado. Segundo, nós estamos sendo salvos na santificação, porque nós estamos sendo salvos ainda do poder do pecado, do domínio do pecado. E toda vez que começa a achar que você não é, Deus mostra para você o caminho da humildade. Seja quem for. Seja qualquer herói da fé, do capítulo 11 de Hebreus. E ainda nós seremos salvos na glorificação. Nós seremos salvos da presença do pecado. Haverá um dia em que Jesus vai olhar para nós e Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entre agora na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E então não vai haver ali mais choro, não vai haver ali mais dor, não vai haver ali mais luta, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. E o Salmo 91 não é só de proteção, é um salmo de promessas. Deus quer apacentar o seu coração. Hoje, como nós cantamos, acalma o meu coração. Deus quer nos apacentar com promessas daquele que é fiel. Quando o próprio Senhor deixa claro, olha só, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, pedirão qualquer coisa e vos será concedido. Deus vai apacentar o nosso coração. Deus está apacentando o nosso coração. O que tem tirado a paz? O que tem dado inquietação? Talvez você está confiando a sua felicidade no ombro de alguém. Talvez você esqueceu o caminho do céu e está entediado aqui, angustiado. E está valorizando mais trabalho, está valorizando mais um corpo físico, está valorizando mais qualquer coisa do que esse caminho. Mas Deus tem promessas de longevidade, não é só longevidade não, de nos saciar. Ser próspero é ter muito daquilo que a gente ama. E Deus quer sarar os corações. Se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje eu encerro aqui as mensagens sobre o Salmo 91, que estou há mais de 1 mês e meio falando. E eu quero que você coloque a mão no teu peito. Eu não vou chamar você até aqui à frente, mas eu quero que com a mão no seu peito e com o seu semblante levantado, você nesse momento comece a enxergar o que você imagina como o céu na tua vida. O dia do teu encontro com o Senhor. Eu quero que você comece agora a visualizar
como vai ser o seu abraço com o seu Salvador. Eu quero que você comece a pensar o que Ele vai falar para você, talvez com lágrimas nos olhos, dizendo: valeu a pena você guardar a sua fé, valeu a pena a sua lealdade, valeu a pena você resistir firme. Um abraço de consolo, de restauração. Ele é o nosso indenizador. Ele é aquele que nos promete salvação e bênçãos. E Ele vai dizer para você: entre agora nos aposentos do meu Pai. E eu percebo um ambiente celestial aqui neste lugar. Eu percebo cura emocional aqui hoje. Eu percebo pessoas que estavam com vistas embaçadas, pessoas que estavam com a vista tapada. Eu percebo que essas escamas estão caindo e essa pessoa enxergando vida, enxergando do ângulo celestial. Talvez a tua família briga com você por conta do teu ministério, não enxerga, mas você sabe o Deus que te chamou e a responsabilidade é tua. Talvez você tenha medo de algum desafio aqui, mas nunca se esqueça que Deus está com você. E colocou pessoas ao teu lado para ensinar com alegria ou com dor. Mas Ele colocou pessoas para ajudar. E eu vou orar junto com você. E você vai pedir para Deus o renovo da tua fé, o renovo da tua alegria. Você vai pedir para Deus as promessas dEle reveladas a você. E você vai ser corajoso, corajosa em aplicar a sua vida de fé naquilo que Deus está te chamando. Essa vai ser a nossa oração, entregando os mais de 1 mês e meio de mensagem desse Salmo 91. Vamos orar. Santo Deus, o Senhor sabe da penumbra que estava a cada coração, a escuridão, meu Deus, que o recôndito da alma escondia, pelo silêncio de uma dor que flutuava, meu Deus, distante da cura. Mas o Senhor pode alcançar hoje os sentimentos mais profundos, as dores mais revoltantes, os traumas que muitas vezes vêm emergir e querer tomar decisões na vida. Ah, Pai, com todos os nossos erros, nós queremos dizer que nós te amamos. Nós queremos dizer, Pai, que já conhecemos o teu poder, mas ainda conhecer muito mais. Porque ainda nós confessamos que somos muito rasos, que temos o coração muito duro. Queremos confessar ao Senhor que precisamos, meu Deus, da sua companhia, poderosamente da sua companhia. Sara, Deus, a nossa mente, as nossas memórias. Sara a provisão nas nossas vidas. Sara as nossas palavras. Que a tua proteção que está neste salmo, que as promessas que estão neste salmo, neste momento venha envolver as nossas expectativas, venha envolver, Pai, oh meu Deus, todos os nossos passos. Meu Deus, controla a atmosfera do ambiente onde nós frequentamos, onde nós estamos. Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que está no leito de enfermidade, escutando essa mensagem, que está em um sofá, deprimido, essa pessoa que está numa prisão, desconsolada, com raiva, essa pessoa, meu Deus, que está magoada, neste momento, Pai, alcança e manifesta o teu poder, o teu amor, ressuscitando este homem como o Senhor ressuscitou Lázaro, Pai, sarando essa dor, sarando esta vida, melhorando, meu Pai, a longevidade, saciando, Pai, a vida desta pessoa. Que em nome de Jesus Cristo haja um novo começo, que em nome de Jesus Cristo, Pai, haja poder, pois assim, meu Deus, nós queremos te agradecer e declarar a nossa fé exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, gratos em nome de Jesus Cristo. Amém?